Escola Logos, Educação Cristã Clássica. Se seu filho terá entre 3 e 5 anos em 2026, este pode ser o começo de uma jornada linda, com propósito, com fé, com afeto. As matrículas já estão abertas. Visite-nos na Avenida Paraná, 76A, em Londrina. Escola Logos, educando para a eternidade. Editora Vale Estreito. A editora Vale Estreito conta com vários títulos publicados com autores comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo. Conheça mais a editora Vale Estreito. Acesse nossas mídias. Você já foi julgado injustamente? Eu já fui. E dói, né? Já sentiu o peso daquela palavra dura, condenatória, que rasga a carne, que fere, que não restaura nada? Pois é, hoje nós vamos falar sobre a diferença entre julgamento hipócrita e o julgamento que nasce da obra de Cristo na cruz. Fica aí que nós vamos bater um papão. Olá, que alegria estarmos aqui de novo nesse programa que tem como objetivo a proclamação do Evangelho, das riquezas insondáveis de nosso Senhor Jesus Cristo, Café e Fé. Muito importante esse nosso contato aqui e nós vamos hoje olhar um pouquinho para um texto de Lucas no capítulo 6, versículo 37, ele nos diz: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Tem um pensador que disse o seguinte: o homem que está muito ocupado em censurar os outros está sempre pouco ocupado em examinar a si próprio. Que coisa interessante, né? É verdade que o apóstolo Paulo nem está aí com essa ideia sobre julgamento. Ele disse: a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo. Que coisa mais linda. Isso aqui é uma libertação. Ele tem uma confiança plena. Não estou preocupado. Alguém já foi julgado. Alguém que já foi justificado não precisa ter medo de se justificar, ou não precisa se justificar. Essa é a regra do cristianismo. No trono da condenação, mas na cruz do perdão. Não no trono da condenação. Aliás, eu vou só contar uma historinha aqui. Uma vez chegou uma mulher na nossa igreja, que ela começou a frequentar, e um dia ela disse que teve um sonho. E nesse sonho ela via o arrebatamento, as pessoas sendo elevadas aos céus. E ela disse assim: eu vi o Senhor subindo. Olha, eu fiquei tão contente de saber que eu ia ser arrebatado. E de repente pararam as pessoas de subir. E aí ela disse que virou-se para Deus e disse: e eu, Senhor? E a voz que veio de cima foi: você não, porque você sentou-se no trono do único juiz da terra. Gente, isso é muito sério.
E é isso que nós vamos trabalhar aqui sobre o julgamento, os juízos, né? E eu estou muito contente porque, mais uma vez, estou aqui com Pedro Medeiros, meu irmão querido, um jovem pregador da palavra. Pedro, bem-vindo. Obrigado, pastor. Eu que estou muito contente de estar aqui novamente. E vamos aí tratar desse assunto tão sério na palavra de Deus. É um assunto muito delicado, muito sério. Quem nunca desferiu um julgamento contra o seu irmão? Agora nós vamos pegar o nosso cafezinho aí, você pega o seu e eu também o meu, e vamos dar uma bicada e já já a gente volta. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Pois é, hoje nós vivemos um tempo, isso é até mundial, sobre a questão de tribunais e julgamentos injustos e lutas. Não é só aqui no nosso país, não. Nós vemos isso hoje no mundo. Estão chamando até da tirania da toga universal, onde muitos julgamentos estão sendo feitos com bastantes falta de critérios legais. E nós vemos aqui um texto, Pedro, que Jesus fala aqui em Lucas capítulo 6, os versos 39 a 42, alguma coisa que a gente precisa dar uma temperada aqui. Isso, logo após aquele versículo que o senhor leu, que Jesus diz, não julgueis e não sereis julgados, ele conta essa parábola aqui para ilustrar. Ele diz assim: pode porventura um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer ao teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Eita, Pedro, Jesus foi fundo aqui, né? Foi. Ele mostra exatamente, Jesus usa essa parábola da trave e do argueiro para nos ensinar que muitas vezes nós enxergamos o cisco dos erros dos outros, enquanto guardamos dentro de nós uma trave. Que é muito maior do que o cisco, muito né? maior do que o cisco, né? Como é que você vê isso aí, Pedro? Pastor, eu entendo aqui que Jesus está numa sequência aqui do ensinamento no Sermão do Monte, e ele está deixando claro que a falta de amor, a falta de graça, de misericórdia para você tratar com um irmão, ele distorce a visão. Certamente. Então essa pessoa está cega no seu sentimento de superioridade, na sua arrogância espiritual. E isso torna essa pessoa incapaz, inapta de querer corrigir um irmão, de querer ajudar a tirar o cisco do olho do irmão. Ela não está apta para isso, porque ela está cega em sua soberba espiritual, na sua hipocrisia espiritual. Esse julgamento que é denominado aqui de hipócrita, eu estou vendo o erro do outro, mas dentro de mim há coisas muito mais sérias, né? Isso traz uma disfunção no tipo de julgamento. Porque o juízo, segundo a palavra de Deus, tem que ser correto juízo, né? E quem se enxerga normalmente com os seus defeitos vai ter um pouco mais de misericórdia, né, diante
E a pergunta que a gente quer fazer aqui, Pedro, como a soberba espiritual tem sido uma armadilha para muitos dentro da igreja? Então, primeiro, pastor, eu entendo que esse mal, ele assola a todos nós. Todos nós somos tentados a julgar o próximo com uma régua diferente do que a gente se julga. Então a gente é sempre muito mais conivente com os nossos pecados, com as nossas questões, e quando é o próximo a gente quer censurar, a gente quer apontar o dedo, então todos nós somos tentados a isso. Então, primariamente, pastor, é pré-requisito. A gente precisa ter passado pela cruz. A gente precisa desse ego desmanchado, dessa soberba desmanchada. E se a gente não considerar e saber diariamente que nós não somos nada, que nós somos reduzidos à morte em Cristo Jesus, a gente vai voltar a julgar de forma hipócrita. Então esse é o pré-requisito básico, pastor. A gente precisa a gente passou pela cruz com Cristo e nós precisamos ser lembrados dessa identificação diariamente para que a gente faça julgamentos justos, amorosos, com graça, visando restaurar o irmão, visando ajudar o irmão, até porque o texto bíblico que nós lemos, pastor, Jesus, ele incentiva você tirar o cisco do olho do irmão. Ele fala, ó, primeiro você tira a trave do teu olho e assim, dessa forma, aí sim você pode tirar o cisco do olho do irmão, mas de uma forma com graça, com amor e com cuidado. Não é não ver o defeito do outro, é ver primeiro o seu. Porque você só vai ter misericórdia na hora que você vir que você mesmo é detentor de falhas, de defeitos. Aquela parábola, aquela história de Jesus, não é uma parábola, a história da mulher apanhada em adultério, que é colocada dentro daquela roda onde todos a acusavam, querendo apedrejá-la, e também eles estavam com os olhos em cima de Jesus para ver como é que Jesus ia sair daquela sinuca de bico. O Senhor Jesus colocou ali um parâmetro. Aquele que estiver sem pecado, Que atire a primeira pedra. que atire a primeira pedra. E o texto, ele traz uma consideração que todos têm visto isso aí, é que começaram a sair a partir dos mais velhos. Por que o texto vai colocar isto? Porque os mais velhos já estavam mais habituados ao pecado, eles disseram, bem, aqui é uma situação difícil de sair. E eles foram ali e foram embora. Como é que eles sabiam que aquela mulher tinha sido apanhada em adultério? É porque eles viviam também escarafunchando, porque o julgador, muitas vezes, ele é fofoqueiro. E eles estavam no perímetro da fofoca, querendo trazer problemas. Procurando alguma coisa para... Tem gente que se habitua a ver defeitos, a ver problemas. Ele se especializa nisto. E o que o Senhor está nos mostrando é que, primeiro, nós temos que tratar conosco. Existe uma janela chamada janela de Johari. Eram dois estudiosos que você fizer um quadrado assim, ó, aquela janela de Johari, tem dois pontos. Em cima tem o eu e do lado tem o você. Esse quadradozinho aqui, eu vejo e você vê. Esse quadradozinho daqui, só eu vejo. Você não vê. Esse outro quadrado de baixo, você vê e eu não vejo. E esse daqui, nem eu e nem você vemos. É o ponto cego. É o ponto cego. Então tem dois pontos meus que eu vejo. E tem dois pontos meus que eu não vejo. E tem um ponto meu que você vê e eu não vejo. Então, tem três áreas na minha vida que podem ser vistas. Duas por mim e uma por você. E diante disto, eu preciso também da sua opinião para eu me ver. Mas eu normalmente,
pego o meu lado mais que eu vejo que você não vê e escondo. E passo a ver os seus defeitos mais do que os meus. Às vezes um defeito externo, mas você tem um defeito interno muito maior, mas você só quer saber do externo do próximo. E isso aí é a causa de todas as desordens relacionais. Quando eu fico especialista em ver defeitos e não enxergar os meus próprios para ser tratado. É por isso que a cruz de Cristo, ela elimina isso aí. Ela acaba com esta presunção. Né, Querer Pedro? sentar no trono de Deus para julgar um lugar que é próprio do Senhor. Eu acho que a gente vai conversar um pouquinho mais ali no nosso segundo bloco, quando vamos bater um papo sobre como a Bíblia, como o apóstolo Paulo vai tratar disto. Você pense bem nisso e já já a gente volta. Escola Logos, Educação Cristã Clássica. Se seu filho terá entre 3 e 5 anos em 2026, este pode ser o começo de uma jornada linda, com propósito, com fé, com afeto. As matrículas já estão abertas. Visite-nos na Avenida Paraná, 76A, em Londrina. Escola Logos, educando para a eternidade. Todos nós nascemos neste mundo portando duas realidades difíceis. A primeira delas é a nossa natureza terrena caída. E a segunda é o velho homem, o servo do pecado. E essa natureza terrena, Adão a tinha antes de pecar. E era uma natureza, não era uma natureza caída ainda, não era natureza perversa. Depois que ele pecou, ele passou a ter, então, a natureza terrena caída e o velho homem que é o servo do O pecado. escravo do pecado. O escravo do pecado. E esse escravo do pecado, ele é o detentor especialista dos julgamentos hipócritas. Esse aí gosta de sentar no trono para julgar. Exatamente. Esse é o dono da verdade absoluta. Ele é déspota, prepotente, tirano. Mas o apóstolo Paulo nos diz uma coisa aqui, Pedro, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Ou seja, não temos direito de viver na hipocrisia da condenação, porque fomos perdoados na cruz com Cristo e fomos justificados e libertos, porque a Bíblia diz que quem morreu, justificado está do pecado. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo, mas ainda nós temos uma natureza terrena que ela é complicada, não é? Ela é egocêntrica. Ela é complicada. Se sente superior. E o que ela faz, hein, Pedro? O senhor falou algo muito interessante, né? Que nós não temos o direito de viver na hipocrisia da condenação porque nós somos perdoados. Então a gente, sabendo da dívida infinita que foi nos dada, o perdão dessa dívida por meio da obra de Cristo, por meio da nossa identificação com Cristo, por meio da satisfação que Cristo deu ao Pai em relação a receber o nosso pecado, receber e nos carregar o nosso velho homem. A gente entender o tamanho desse perdão, crer no tamanho desse perdão e nós apontarmos o dedo para julgar sem misericórdia, sem graça, sem estarmos prontos para perdoar, isso é uma hipocrisia sem igual. A gente olhar o tamanho do perdão que nós recebemos e nós não olharmos com olhar de perdão e graça para um irmão que às vezes está ali cambaleando, precisa ser tratado realmente em alguma área, assim como nós também precisamos. Em vez de ajudar, em vez de querer restaurar o irmão, chamar o irmão de fato ao arrependimento, com graça, com amor, não. A gente julgar, fofocar, sentenciar,
e causar um estrago assim nos nossos relacionamentos dentro da igreja? Eu creio que Jesus ele não impediu ou não obstaculou o julgamento correto. Tanto é que o apóstolo João, ele vai nos dizer, no capítulo 7, verso 24 do seu evangelho, ele diz, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Esse e sim pela reta justiça é o modo de nós abordarmos o argueiro do irmão, depois de sermos tratados na nossa trava, não é? Aquilo que nos mantém impedidos, e isto, me parece, né? Jesus não está proibindo toda forma de correção. Ele mesmo disse assim, que era para julgar pelo reto juízo. E nós precisamos saber como abordar as pessoas que estão praticando algum problema e ela precisa ser corrigida. Sim. Não é? Isso significa que há uma diferença entre um julgamento carnal, um julgamento perverso, condenatório, e o julgamento justo, que restaura, que eu preciso que as pessoas que me amam me corrijam. Eu não sou um ser perfeito. E se eu não tiver ninguém para me corrigir pela reta justiça, não é por um julgamento condenatório imperfeito e julgador mesmo de trazer condenação, eu não posso evoluir, crescer. Ainda mais sendo hipócrita. Hipócrita. A igreja precisa desse tipo de tratamento. Mas, normalmente, o que se vê não é este tratamento do reto juízo de Deus, da justiça de Deus, mas sim uma coisa perversa, crítica, legalista, pesada, que descarta, que abandona. É muito comum, por exemplo, eu já vi isso muitas vezes nas igrejas, o pecado da gravidez de uma moça, ele é exposto porque ele cresce, não é? Ela teve lá o seu relacionamento e aquilo gera, e aí expõe aquilo na frente de todo mundo, aquilo ofende, fere. Gera escândalo, né? Escândalo e deixa todo mundo quebrado. Mas o pecado da maledicência, por exemplo, né? Ou da cobiça, que não é vista, mas é um dos piores, esse fica sem tratar. E a própria pessoa cobiçosa, o maledicente, não se enxerga e vai ver o outro. Como é que você vê isso, Pedro? Então, o senhor deu esse exemplo desse pecado que é mais público, que é mais exposto, que ele é visto pelas pessoas, e aquele outro irmão, aquela outra irmã, em vez de seguir o que a palavra de Deus diz, e isso acontece conosco, nós somos tentados a isso, que é tratar o irmão no particular, assim como nós vemos, por exemplo, em Mateus capítulo 18, tratar o irmão no particular, em amor, para ganhar o irmão, para chamar o irmão ao arrependimento. Isso vem logo depois da parábola da ovelha perdida. Isso nos mostra algo, o Senhor nos buscando, aquele que está se afastando do caminho. Em vez da gente fazer isso, muitas vezes o que a gente faz, o que é mais fácil? O que é mais fácil? Em vez de tratar com o irmão, a gente vai fofocar. Em vez de tratar com o irmão, chamar o irmão ao arrependimento, isso muitas vezes causa indisposição, sim, porque a disciplina no momento ela não é bem recebida, mas depois produz fruto. A gente não faz isso, a gente não quer se indispor, a gente nos ama muito, então a gente prefere fofocar o pecado do irmão em vez de tratar em amor e graça. E aí esse pecado é uma trave perto de um cisco, que é aquele pecado externo. Então a gente realmente precisa ser tratado pelo Senhor. A gente precisa mais
dessa maravilhosa graça que há na disciplina um julgamento correto. Até o senhor tem exposto o livro de Hebreus, e o senhor trouxe um sermão recentemente, mostrando que esse é o padrão do Senhor. Quem ama, corrige. Mas como é a correção do Senhor? É em amor, é em graça, é em misericórdia. Então é esse padrão que nós precisamos. Quem ama, corrige. Corrige com graça mesmo, né? Eu gosto de uma lenda que diz que Jesus andava com os discípulos. É lenda, não tem nada a ver de Bíblia. Uhum. Ele andava com os discípulos e passaram numa frente de uma casa, ou de um terreno, e tinha um cachorro morto, podre, fedido. Uhum. E os discípulos começaram a comentar sobre o mau cheiro do cachorro e sobre os problemas que aquilo causava com muitas moscas. Aí diz que Jesus olhou e disse assim, mas que dentes lindos tinha esse cão. É uma lenda, mas ela chama a atenção. Enquanto todos viam a podridão, Jesus olhava e via alguma coisa bonita ali naquele animal, naquela carniça. O processo de recuperação não é negar o problema, é procurar trazer a elucidação daquilo que pode restaurar a pessoa. É o acolhimento. Nós precisamos ser capazes de mostrar o defeito, o problema, mas de modo restaurador. Uhum. E Deus nos dê graça de não nos sentarmos num tribunal togado, Uhum. a decepar a vida dos outros, a destruir. Você concorda? Concordo plenamente, pastor. Eu lembrei de um texto que eu acredito que pode trazer alguma clareza para nós, que está em Gálatas, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, em algum pecado, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Aqui eu creio que ele está falando da hipocrisia, não cair na hipocrisia, né? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Então aqui está o princípio da disciplina bíblica e amorosa. Exatamente. Se você for julgar um irmão achando que você é alguma coisa, já vai dar problema. Depois ele vai dizer numa outra oportunidade que aquele que está de pé, preste atenção. Para que não caia. Que não caia. Então nós precisamos saber como tratar, como julgar, como corrigir. A igreja precisa disso, mas tem que ser feita com amor, tem que ser feita com verdade, tem que ser feita com justiça, para que haja restauração. Pedro, eu acho que a gente está chegando aqui ao fim. Eu quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Eu fico muito contente de estar com você. E eu quero encontrar você, meu amigo e minha amiga, no próximo momento em que nós vamos estar juntos no nosso cafezinho. Até a próxima. Bem-vindos ao Instituto Sola Gracia e ao projeto Literatura com Propósito. Distribuir literatura cristã de qualidade com foco na graça de Jesus Cristo é o nosso propósito. Se você é uma liderança e faz parte de um ministério evangélico, está apto a participar. Se inscreva e receba uma obra literária a cada 3 meses, gratuitamente. Entre no site www.solagracia.com.br e siga os seguintes passos. Clique no menu Cadastro e preencha todos os formulários. Em seguida, confirme sua inscrição. Caso tenha dificuldade, entre em contato que vamos te ajudar. Escola Logos, Educação Cristã Clássica. Se seu filho terá entre 3 e 5 anos em 2026, este pode ser o começo de uma jornada linda.
Com propósito, com fé, com afeto, as matrículas já estão abertas. Visite-nos na Avenida Paraná, 76A, em Londrina. Escola Logos, educando para a eternidade.